tá bom? E vou estar mostrando tudo passo a passo pra vocês. Eu só não vou falar as quantidades de ingredientes, tá? Na hora de eu estar fazendo, só vou mostrar o preparo. E vou deixar na descrição a quantidade certinho, tá? Da massa, do recheio, tudo, tá bom? Mas eu tô mostrando pra vocês o passo a passo, tudo pra vocês. Esse evento, né, vai ser alguma diversão para as crianças amanhã, dia 6 de outubro, tá? Então eu tô preparando hoje bolo, massa, vou montar e amanhã eu volto para mostrar cobrindo ele, tá? Um vídeo, né, totalmente especial aí pro Dia das Crianças e essa doação que eu estou fazendo lá pro CRAS da minha cidade. E antes de tudo, gente, eu peço pra vocês, se não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, tá? Ajude o meu canal a crescer mais e mais, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo? Então, gente, aqui eu estou com minha massa, tá? Eu já separei as claras e a gema. Isso aqui é um pão de ló, tá bom? E eu vou bater a gema, o leite e o açúcar, tá? E enquanto isso, eu vou bater as minhas claras lá na outra batedeira, tá? E aí eu já bati, gente, e o ponto que você sabe que tá no ponto, tá? Você coloca o dedo e vê se tem açúcar. Se tiver, você continua batendo, tá? Mas se você passar e não tiver açúcar, já tá bom a sua misturinha, tá? E aí eu já vou colocando a farinha aos poucos, tá bom? E vou mexendo, tá? Levemente, sem bater a massa, tá? Igual eu falei pra vocês, essa massa é um pão de ló, viu? Não usa fermento. E a descrição da quantidade dessa massa, dos recheios, vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo, tá? Aqui eu só tô mostrando mesmo o modo de fazer. Depois vocês vai lá, olha quanto que gasta de ingredientes e anota aí na receita de vocês, tá? Olha como ela fica depois de misturar a farinha. E agora eu vou colocar toda a minha clara, tá bom? Nessa massa e vou mexer levemente, tá bom? Sem bater, viu? Pra sua massa não ficar pesada, sempre mexendo de baixo pra cima, tá? Aí, gente, não deu pra ver a essência, tá? Achei que não gravou eu colocando a essência, tá? Você coloca a essência aí, algumas gotinhas, a gosto de vocês. Eu uso a essência de amêndoa, tá? Você pode usar qualquer outra que você quiser, tá? E olha como ela fica, gente. Ela fica uma massa perfeita, gente. Perfeita, perfeita. Olha a textura dela, tá? Fica uma massa muito gostosa, tá? Não aconselho usar para bolo de pasta, tá? Somente de chantilly. E aí eu tô com a minha forma, tá? Já untada, tá? Eu unto só o fundo, tá? Pego um pincel, coloco margarina, coloco farinha, tá? E polvilho, eu não unto a lateral, tá? E aí, vou colocando a minha massa, olha como ela fica bonita, tá? E não precisa de fermento, tá, gente? Essa receita é um pão de ló sem fermento, tá? E aí, eu vou levar para assar a 180 graus, tá? O forno pré-aquecido. Gente, agora nós vamos para os recheios, tá? Eu vou fazer dois recheios, que é de chocolate e de beijinho, tá? É uns recheios mais econômico, tá? Mas também que fica muito bom, suave, muito bom mesmo, tá bom, gente? Eu vou fazer na mão, tá? Não vou usar minha panela, porque, gente, todos os vídeos que eu fiz aqui no meu canal, que eu usei minha panela, gente, eu fui muito criticada por muita gente, tá? Dizendo muitas coisas, que ai, como eu posto uma panela que todo mundo não tem, que não sei o que. Gente, em todos os vídeos eu deixo bem claro, tá? Aquela receita, do mesmo jeito que eu faço na panela, eu faço na mão, tá? A panela, ela é uma coisa que você não precisa de ficar mexendo, né? E o tempo de preparo é mais rápido, né? Então não precisa ficar lá em cima, em pé, mexendo todo o tempo, né, gente? Eu, principalmente depois que eu tô dando de algumas coisas nas pernas, não tô aguentando muito ficar em pé. Então, assim, eu falo que essa panela me ajuda muito. Se não fosse ela, eu acho que talvez eu sentiria muito mais dores nas pernas, né? Então, mas eu não vou fazer, tá? Vou fazer na mão pra estar mostrando pra vocês, pra evitar esse tipo de comentário aqui no meu canal, tá bom? Então, eu vou fazer dois recheios, tá? De chocolate e de beijinho. E primeiro eu vou fazer o de chocolate, tá? Então, vamos lá fazer?
Então, gente, para o nosso recheio, né, eu sempre coloco o leite condensado primeiro, tá? E depois do leite condensado, eu sempre misturo o seco primeiro, tá? Se você quiser misturar o amido no leite, pode, mas eu gosto de misturar tudo junto aqui, junto com o leite condensado, tá? Eu uso sempre essa colherzinha medidora, tá? Que é uma colher de sopa. E aí também já estou colocando o chocolate em pó, tá? Esse chocolate em pó, gente, é o 70% cacau, tá? Eu só uso 50% ou 70%, é só esses dois, tá? Mas se vocês quiserem colocar outro, tá? Pode colocar, a gosto de vocês, tá? E aí eu mexo tudo, tá? Pra dissolver todo o amido e todo o chocolate, pra não ficar nenhuma pelotinha, né? E não ter risco de hora que você for fazer seu recheio, né, e ainda ter chocolate que não ficou dissolvido, tá? E olha, eu vou colocar o creme de leite e vou colocar o leite e vou levar ao fogo, tá? Mexendo sempre como todo recheio, tá? Principalmente como tem amido, você não pode parar de mexer, porque senão vai empelotar o seu recheio. E aqui já coloquei no fogo, tá? Eu coloquei no fogo médio e vou mexendo sempre, tá? Esse recheio ele fica muito bom mesmo. Olha, ele já está no ponto. Esse é o ponto do meu recheio. Ele fica um creme muito gostoso e muito firme, tá? Você vai ver lá no vídeo, lá na frente, que eu mostro o bolo, tá? Depois de eu tirar da forma. Aí o recheio já pronto, eu coloquei na vasilha e pus esse filme plástico. Sempre é importante colocar para não criar nenhuma película aí no seu recheio, tá? E aqui agora eu tô fazendo de beijinho, tá? É um beijinho muito econômico, muito bom. Vou colocando o leite condensado. Depois eu vou colocar o amido, né? Fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro de chocolate, mexer completamente para dissolver esse amido, para não ficar nenhum amido aí, para não deixar nosso recheio ruim, tá? Depois eu coloco aí o coco e lembrando para vocês que eu vou deixar na descrição, tá? Todos os ingredientes da massa e dos dois recheios, tá bom? Aí eu coloco leite, tá? Mexo e vou levar pro fogo e mexer sempre, tá? Até o creme engrossar, né? O amido também cozinhar, né? E aí, gente, o meu recheio já está pronto. Ele fica um recheio bem firme, bem gostoso, parecido muito com um beijinho tradicional. Fica muito bom, tá? Esse recheio, ele é muito pedido aqui. E aí eu coloco a película, tá? A película não, o filme plástico, tá bom? Para não criar película. E aí o meu bolinho já assado, gente, ele fica uma massa muito macia, muito boa, tá? Esses furinhos aí foi pra ir testando ela pra ver se não tava crua, tá? E agora eu vou montar na minha forma. Eu coloquei filme plástico na forma toda, tá? Pra eu poder montar meu bolo. Eu sempre corto essa pastinha aí desse bolo, tá? Eu não uso essa parte aí, tá? Eu descarto ela. E essa massa, ela fica muito macinha, gente. Nossa, muito macia, muito boa. Fica muito boa mesmo, tá? Olha pra vocês verem. Aí eu vou montando o meu bolo, tá? Eu coloquei uma camada de chocolate, uma camada de beijinho. O meu líquido, né, que eu coloco pra molhar o bolo é leite condensado e água, tá? Só isso que eu uso, tá? Muita gente usa água e açúcar, eu já usei também, mas eu prefiro o leite condensado e a água, tá? Porque fica muito mais gostoso o bolo. E aí eu vou colocando as minhas camadas, tá? Bem recheada, gente. Eu gosto do bolo bem recheado, tá? Não gosto do bolo pouco recheio, não. E aí eu corto outra parte do meu bolo, tá? E molho de novo com a minha caldinha. E coloco o meu recheio de beijinho, tá? Aí ele não estava frio completamente, eu tava meio com pressa, então ele não estava frio completamente nenhum dos dois, até minha massa ainda estava meio morninha, tá? Depois que eu tiro ele da forma, vocês vão ver como ele fica firme, tá? Não vaza do bolo, tá? Fica um recheio aí muito bom, tá? E econômico, né, gente?
porque o bolo que fazem com o brigadeiro mesmo, né, o beijinho mesmo, não rende muito, né, e o alto custo de fazer esses recheios é mais caro, né, e muita gente não quer pagar pelo valor do bolo. E aí, gente, eu coloquei a calda por cima, tá, coloquei um filme plástico em volta da minha forma e levei para geladeira para gelar, tá. Esse bolo eu fiz um dia antes, né, dia 5 e dia 6 eu cobri, que foi ontem, tá? Oi, gente! Bom dia pra vocês! E hoje mais um dia, né, cobrir o bolo. Gente, eu acabei de acordar agora, meu olho tá até inchado, tô até de pijama ainda. Eu tenho que levar esse bolo lá pro CRAS meio-dia, a partir dos meio-dia, né, e eu vou estar cobrindo ele agora. Já tô com ele aqui, ó, já coloquei ele na minha tábua, tá? Olha pra vocês verem, gente, o recheio ele fica bem firme, tá? Esse de chocolate e esse de beijinho, tá? Não é o recheio de brigadeiro puro, não é o recheio de beijinho puro, mas eles ficam parecidos muito, tá? Com brigadeiro, com beijinho, só que fica de uma forma assim mais leve, tá? Mais, menos doce, né? Pra quem não gosta do bolo muito doce, fica muito bom, tá? Fica muito gostoso. Eu aconselho muito vocês fazerem, tá? Então eu vou bater o meu chantilly, tá? Não vou mostrar pra vocês batendo, porque eu bato ele poroso, tá? Vou bater ele até ele ficar naquele ponto que ele não... Antigamente a gente achava que ele não prestava mais, né? Que não tinha mais conserto. Vou bater e volto aqui e mostro pra vocês hidratando ele, tá? Então eu vou lá bater e já eu volto. Então, gente, eu bati o meu chantilly, tá? No ponto bem firme. E como eu não vou usar corante, eu vou já colocar o leite condensado, tá? Se eu fosse usar corante, eu ia colocar o corante primeiro e depois colocar o leite condensado, tá? E aí eu coloquei o leite condensado, tá? A primeira medida que eu coloquei já deu o ponto que eu queria. Eu só misturei bastante, né, para tirar até um pouco de bolhas, né, do chantilly, né, e deu certinho o ponto que eu gosto do chantilly, tá bom? Aí eu coloquei numa manga de confeitar, né, fiz uma pré-camada no meu bolo e fui colocando, né, em volta, sempre encostando o máximo possível, né, no seu bolo, para não criar aquelas bolhas, né, que cria no bolo, né? Então, quanto mais você encostar aí, né, não deixar espaço, menos vai ter bolhas no seu bolo, tá? E fui fazendo isso todo no meu bolo, até completar tudo, e depois eu vim com a espátula para alisar. Aí a gente sempre começa, né, alisando em cima, né, tirando um pouco do excesso, né, do chantilly do bolo. E eu vou, né, com essa espátula, né, lisa. Gente, essas espátulas eu comprei no Mercado Livre, tá? E depois, olha, vocês viram que eu tô colocando um pouquinho de chantilly, né, alguns espaços que faltou. Tinha uma bolinha lá na frente, né, que eu coloquei, né, às vezes eu vou estourando essas bolinhas. E voltando ao que eu tava falando, essas espátulas eu comprei no Mercado Livre, comprei o kit, foi muito em conta, tá? Gente, e ajuda muito essas espátulas, é muito boa mesmo, tá? Hoje eu já sei muito usar elas, né? Foi muito difícil aprender, tá? No começo foi muito difícil, principalmente com o ponto de chantilly, tá? Muitas das vezes a pessoa fala, mas essas espátulas não prestam. Muitas pessoas já falaram isso pra mim, mas não é a espátula, gente, é o ponto do chantilly, tá? Se o ponto não tiver bom, não vai ficar bom, aí você vai achar que é espátula, mas não é. Aí eu uso uma régua, tá? Régua de escola mesmo, tá? E vou tirando o excesso em cima. Aí em cima eu não caprichei muito, tá? Não alisei muito certinho, porque aí eu vou jogar uma calda do próprio chantilly, tá? E aí eu peguei o chantilly, né, tingi de rosa, esse rosa é um rosa intenso, e fui mexendo ele, né, e fui colocando leite condensado, para ele ficar bem mais ralo, tá, porque
eu fui colocando, escorrendo no meu bolo. Coloquei a metade rosa e a metade azul. Só que eu poderia ter colocado mais um pouquinho de leite condensado, mas o resultado ficou bom, tá? Não ficou ruim, ficou bom. Mas se você for usar ela aí, usar essa caldinha, você deixa ela mais líquida possível, tá bom? E aí eu coloquei no meu potinho, né? E fui colocando no bolo, né? Coloquei na metade do bolo, fui fazendo aquela caldinha, igual quando você vai colocar ganache, né? E fui fazendo a caldinha escorrendo e depois completei com rosa. E aqui agora eu estou fazendo com azul, tá? Tô usando o azul anis e fiz do mesmo jeito. Coloquei o corante e fui colocando o leite condensado, tá? Até ficar líquido. Esse aí eu deixei um pouquinho mais líquido do que eu deixei o rosa, mas eu deveria ter deixado mais. Mas como eu falei, o resultado ficou bom e eu gostei. Coloquei aí no meu potinho e fiz a mesma coisa que eu fiz com o rosa, tá? Completei aí, fiz as caldinhas escorrendo e depois completei com o azul em cima, né, com a ajuda de uma colher. E aí, gente, eu peguei uma colher, tá? E fiz esse detalhe em cima que, gente, ficou muito bom. Eu inventei isso aí na hora, tá? Eu não ia fazer. Mas ficou muito legal o resultado, eu gostei muito. E aí, com a ajuda de uma colher, eu fui colocando os granuladinhos coloridos aí em volta do meu bolo. Aí depois, gente, eu coloquei tudo com a colher, né? E depois eu fui com o pincel, né? Aquele pincel que eu uso para untar minhas formas. E fui pressionando eles e jogando para cima, tá? Para eles firmar no bolo. E depois eu fui tirando o excesso, tá? O excesso do granulado que não grudou, eu fui tirando o excesso. E aí, como ficou, gente, o meu bolinho, tá? E eu peguei uns pirulitos, né? Eu peguei 3 pirulitos e fui colocando em cima do bolo, né? Aí o 2 ficou alto, né? E eu fui lá, cortei um pedacinho do palito e coloquei eles de volta, né? Coloquei 2 baixos e um mais altinho, tá? Coloquei uns marshmallows em cima também, né? Porque criança adora tudo que é doce, né, gente? Aqui em casa mesmo, minhas meninas são as formigas. Elas adoram os doces. Joguei uns granuladinhos por cima, né, para dar um efeito aí muito legal. E esse foi o resultado, gente. Eu espero que vocês gostem, tá? Muito desse vídeo. Deixe seu joinha aí, tá? Se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!